Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares os teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o mais uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isso, se prostrando-se diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a só ele servirá. Em seguida o demônio deixou e os anjos aproximaram dele para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, gente. Tentação de Jesus no deserto. Vamos falar um pouquinho da tentação. Nós somos tentados dia e noite. Veja bem, se tentou até Jesus, imagina nós, hein? E ontem nós falávamos do pecado, quem acompanhou viu muito bem o arraso, o estrago que o pecado provoca em nossa vida. E vimos a máxima de São Domingos Sábio, antes morrer do que pecar. Então, nós precisamos dizer ao demônio, não. Porque quem é o tentador? Tentador não é Deus. Ontem eu ainda falava sobre o pecado que o catecismo traz para nós, que nós temos 3 inimigos. Um deles, o mundo, o outro deles, o demônio, e por terceiro, nós mesmos. Hoje eu quero falar da tentação que vem do demônio, porque o demônio é o tentador. Foi ele quem tentou Adão, foi ele quem tentou Eva, tentou Adão, tentou Jesus Cristo, tenta todos os santos e santos de Deus ao longo da história, e é ele que tenta também você e tenta a mim também. Ele nos tenta o tempo todo. E precisamos aprender com Jesus, Precisamos aprender com Jesus. Para o Papa Paulo VI, o demônio, o inimigo de Deus, ele é o inimigo número 1, das nossas vidas, tá? Então, nós temos os outros inimigos, que é o mundo e nós mesmos, Agora, é claro, o poder de decisão está em mim. Então eu posso me tornar um grande inimigo também. Mas para Paulo VI, o demônio é o inimigo número 1, porque ele tem inveja dos filhos de Deus. Ele não pode ser salvo enquanto nós sim podemos ser salvos. Nós recebemos a graça da salvação, mas ele já está condenado. Então, gente, ele aparece desde lá do início do gênero humano. Ele já aparece lá no paraíso, no Éden. Ele já, depois de precipitado, começa a tentar o ser humano e começa a oferecer poder para o ser humano. É o que ele ofereceu no deserto para Jesus, poder. Ele sempre oferece poder, E apareceu para Jesus oferecendo poder, se em condições de adorá-lo. Jesus, afasta-te de mim, Satanás, pois está escrito que adorarás somente o Senhor teu Deus. E, gente, ele também é cheio de provocar para que o mundo se transforme em mágica, Olha para Jesus e diz: olha essas pedras, ordena que se tornem
pães, né? Ele quer viver um mundo pirotécnico, cheio de mágicas, cheio de ilusões, e quer que nós entremos nas suas ilusões. Lá no Éden, olha aquela fruta, olha aquele fruto do bem e do mal. Se você comê-lo, se você experimentá-lo, você vai se tornar igual a ele, Deus, igual a ele, cheio de poderes, inclusive sobrenaturais. O que o ser humano faz hoje, né, gente, no mundo? Essa confusão toda que está aí, inclusive uma confusão política, econômica, social. Por quê? Porque por detrás existem homens, organizações que querem dominar o mundo. Isso não são atos de conspirações, é verdade. Muitos querem dominar o mundo, né? Esses muitos que eu falo são as minorias que estão lá no topo, que comandam inclusive por detrás das políticas, né? Que comandam inclusive por detrás dos políticos, que usam os nossos políticos, que usam aí os presidentes das nações, que usam os representantes das nações, para quê? Para dominar. É a proposta satânica, né? Te darei o mundo se prostrares a mim, se adorares a mim, né? Venha para este alto monte, está escrito que se você se lançar, você não vai morrer, porque os anjos te acudirão. Ele faz isso, né? Ele deixa a nossa mente confusa, ele quer nos confundir, ele quis confundir Jesus, ele confundiu Adão, confundiu Eva, quis confundir Jesus, quis confundir os nossos santos e santos ao longo da história e continua querendo confundir a cada um de nós. Ora, gente, a palavra de Deus vai dizer para nós que, infelizmente, o demônio tornou-se príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo, isso mesmo. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Infelizmente, Jesus também fala isso lá no Evangelho. Quando ele anuncia em João, no Evangelho de São João, capítulo 16 por ali, está escrito que Jesus enviaria para nós o Paráclito e nos convenceria que o príncipe deste mundo está já julgado. Quem que é o príncipe deste mundo? O demônio. Acusador de nossos irmãos, acusador das nossas vidas. Apocalipse 12, 10, semana passada a gente até passou por essa leitura, onde o demônio nos acusa dia e noite, ele fica nos acusando para Deus, dizendo, olha o seu filho, olha a sua filha, você disse que ele não pecaria, você disse que ele não cairia, ele fica acusando, ele fica apontando o dedo para Deus, apontando o dedo dizendo, olha lá, o seu filho caiu na tentação, caiu no pecado. Isso está escrito lá em Apocalipse. Então, gente, ele infelizmente é esta praga, né, do inimigo número 1 que nos leva à tentação e que nós não podemos cair nessas lábias. A palavra de Deus vai dizer também que, lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz sob ação maligna. O mundo jaz sob ação maligna. Gente, é claro, Paulo diz, onde abunda a desgraça, superabunda a graça de Deus. Mas não dá para negar, não podemos negar que existe uma ação demoníaca. A própria palavra de Deus diz isso para nós. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é real. E Jesus falou muitas vezes, inclusive chamando-o de Belzebu, né? Chamando de Belzebu, dizendo que o demônio realmente estava ali para tentar as pessoas. E ainda dizia, né? Não temas aqueles que podem matar a vossa alma, não tema aqueles que possam matar o seu corpo físico, mas tema aquele que pode matar a sua alma, aquele que pode te levar para a condenação do inferno. Então, gente, tomemos cuidado para que nós não caiamos nas conversas, nas lábias desse demônio. Então, ele quer ser o dominador deste mundo, mas ele é o dominador do mundo tenebroso de fato. Né? O mundo, o universo do pecado, o universo da confusão, o universo da injustiça, o universo da intolerância, o universo de vingança, o universo do egoísmo, o universo do individualismo, do hedonismo, né? Daquelas pessoas que buscam somente o seu gozo físico e esquecem do gozo espiritual, se afastam de Deus. Ele é príncipe deste universo, das pessoas que se distanciam do Senhor. Ele é príncipe deste universo, infelizmente. E veja, gente, ele possui um império das trevas. Está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 53. E por isso
por possuir este império das trevas, ele põe tanta gente a se perder. Ele convence tanta gente a cometer aquilo que é mais ruim, né, na face da terra. E olha, gente, nós estamos vendo quanto sofrimento na terra. É sinal de que este inimigo tem realmente convencido, confundido muitos corações, confundido muitas pessoas. Olha só, Pedro, na sua carta, 1 Pedro 5, 8, 9, Pedro vai comparar ele como um leão que ruge de boca aberta, pronta para devorar a quem encontrar, a quem se deixar ser abatido por ele. Ele é como um leão que ruge, gente, comparado como o leão, só o próprio Cristo, o leão da tribo de Judá, que nos salvou, que deu a vida por nós. Mas Pedro vai anunciar exatamente isso. Por quê? Porque o leão é voraz, porque o leão não perdoa, porque o leão não perde o seu pulo, né? Então, gente, cuidemos. O próprio Pedro vai dizer assim, cuidado. Essa é a palavra que inicia, cuidado. Pois o demônio ruge como um leão, de boca aberta, pronta para devorar. Então, gente, não caiamos nessa boca. Fujamos para bem longe. Fujamos para bem longe. Ele tem muita inveja de nós. Ele fica se torturando pelo resto, infinitamente, né? Ou eternamente, podemos dizer assim. Porque ele está condenado e nós não. Pelo contrário, nós podemos ser salvos. Mas ele quer levar a nós. Ele nos quer todos no inferno. Mas Deus e Nossa Senhora está conosco. Deus e Nossa Senhora é por nós, mas nós precisamos buscá-los. Nós precisamos cada dia mais encontrar esta força em Deus para dizer, não, Satanás, para trás com a sua oferta, para trás com a sua oferta de corrupção, para trás com a sua oferta de injustiça, para trás com a sua oferta de eu cair na tentação, na concupiscência da minha carne, na concupiscência dos meus olhos, nos meus desejos humanos, fracassados, desejos que se fracassam por ser exatamente desejos humanos. Nós precisamos falar isso, gente. Eu quero começar a falar de Maria nesta realidade da tentação, né? Que cena maravilhosa é quando Deus chama a mulher Eva, após ter caído na tentação, e chama Adão. Eva, o que aconteceu aqui? Né? Primeiro chama Adão, o que aconteceu aqui? A mulher me fez pecar, Senhor. Depois chama Eva, Eva, o que aconteceu aqui? A serpente me fez pecar, Senhor. Né? Mas o que eu quero chegar é dizer a vocês assim, depois que Deus conversa ali, tem aquele diálogo com os dois, mas antes de expulsá-lo, ele diz, a partir de hoje, né? Porque Jesus também chega até a serpente, Deus, lá na criação, em Gênesis, nesse episódio que estou contando para vocês, após o pecado da mulher, do homem, Deus conversa com a mulher, conversa com o homem para saber o que tinha acontecido, e também conversa com a serpente, e diz, você, serpente, a partir de hoje, será calcada aos pés de uma mulher, ela pisará a sua cabeça, serpente. Então, a partir daquele dia, a serpente que havia iniciado a sua tentação por intermédio de uma mulher chamada Eva, e que passou-lhe a tentação ao seu esposo, e que caíram ambos, agora a serpente, ela já recebe a notícia de que por uma mulher, né, também viria a salvação. É anunciada a Maria, é anunciado Nossa Senhora. É claro que ali não está escrito a Maria, Mãe de Deus, está escrito a mulher pisará os teus pés. Mas a igreja já tem toda esse discernimento muito claro, até mesmo pelas histórias dos santos. Nós temos a imagem de Nossa Senhora, Rainha das Graças, né? Deixa eu ver se ela está aqui no nosso altar. Espera aí, só um pouquinho. Está em minhas mãos aqui já. E veja bem, Nossa Senhora Rainha das Graças,
Nossa Senhora das Graças, aqui nos pezinhos dela, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tem a serpente. Sim, tá aí. Maria pisa na cabeça do demônio. Maria pisa na cabeça de Satanás. Essa é a nossa vitória, estar com a mãe. Quando o demônio está tentando, é só invocar o nome da mãe, ela pisa na cabeça da serpente. Ela pisa na cabeça de Satanás, para que nós possamos vencer esta tentação. Ele é o inimigo derrotado. É um inimigo derrotado por intermédio desta mulher que deu sim. Gente, nas histórias dos exorcistas da nossa igreja, exorcista mesmo, aqueles que trabalham expulsando os demônios, eles relatam que as orações mais poderosas diante de Satanás, quando uma pessoa está vivendo ali aquela manifestação diabólica, é a oração de Nossa Senhora. E uma vez um dos exorcistas, nesta manifestação, ele perguntou àquele demônio que ali estava atormentando aquela mulher, qual a oração que lhe causa medo. E ele disse: a oração do rosário. Nós corremos, nós fugimos da oração do rosário, porque esta mulher foi obediente e é obediente demais, porque ela é humilde demais. Não tem ninguém mais obediente do que essa mulher, não tem ninguém mais humilde do que essa mulher, e isso nos aterroriza, disse aquela legião de demônios, aquele exorcista. Gente, é o rosário, hoje ele está aqui, né? É o rosário. 4 terços, esse é o rosário, ó, é grande que nem coube aí na câmera, né? 4 terços, é desse que o demônio tem medo, e ele treme na base quando nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse é o terço, né? Aquele é o rosário, esse é o terço. E nós precisamos rezar, gente, para que Maria, Rainha das Graças, pise na cabeça da serpente, conforme a promessa de Deus ainda lá no Éden, quando Deus tira uma conversa, né? Um acerto de contas, vamos dizer assim, com aquela serpente. Então, gente, a Imaculada é vencedora sobre Satanás. Ela brilha diante desses fatos das trevas e do pecado. Ela faz acender em nós a luz que ela porta, que ela traz em si, que é o seu próprio Filho, esse divino amor maior. Então, ela é a primeira, o grande desafeto de Satanás. Santa Bernadette, numa das aparições que Maria, Nossa Senhora de Lourdes, aparece para ela, ao lado da aparição de Maria, em volta da aparição de Maria, surgiram também alguns demônios. E eram tão feios, mas tão feios, mas tão feios, que Santa Bernadette se arrepiou inteira. Santa Bernadette, ela ficou com medo, ela ficou apavorada. E aí Santa Bernadette deu uma olhadinha para Nossa Senhora, e Nossa Senhora repreendeu somente com o olhar os demônios, diz a história, e os demônios saíram fugindo. Diz que Nossa Senhora só olhou com aquele olhar para os demônios de repreensão, os demônios saíram embora. É assim que acontece quando nós rezamos fielmente o nosso terço, quando nós estamos com Maria. Nenhum demônio pode estar junto, perto, nenhum, porque ela manda embora. Também uma vez Padre Pio teve uma visualização do demônio. Vocês sabem que Padre Pio lutava muito, né, contra o demônio. Padre Pio, para você que não teve a oportunidade ainda, assista, tem à disposição no YouTube a história do Padre Pio, o filme do Padre Pio é fantástico, gente, é maravilhoso. E Padre Pio viu, e ele disse que ele era tão feio, mas tão feio, mas tão feio, que causava um horror tremendo. Só que, gente, ele não aparece feio para nós, né? Ele aparece bonitinho, ele aparece num pecado que nos atrai, ele aparece numa proposta que nos atrai, é pura ilusão,
porque por detrás existe algo muito feio. Então, primeiro, a tática deste inimigo, é alegrar os sentidos humanos, né? Alegrem os seus sentidos humanos, use a sua imaginação, coloque os homens e mulheres para se imaginar, e nesta imaginação se põe a perder, porque desviam o seu olhar de Deus, do verdadeiro sentido. Então são diversões, são bebedeiras, são alegrias passageiras, aquelas ofertas, hoje, infelizmente, quantos adultérios dentro dos casamentos, aquela falsa realidade que inclusive é implícita e explicitamente escondida nas músicas, escondida nos filmes, escondida nas novelas, escondida nos programas de televisão, escondido nessas pragas que infelizmente só traz a proposta demoníaca de separar os casais, e os casais vão entrando, dali a pouco o homem não tem olhar para a esposa não tem olhar para o esposo, e aí cai na tentação, porque o demônio vai apresentar uma maçã bonita, vai apresentar um fruto bonito, aparentemente melhor do que o seu, e cai na tentação, e caído na tentação peca. Precisamos estar com Nossa Senhora, precisamos estar com ela. Vai dizer que o demônio, ele ilude tanto, que um dos santos dizem que ele veste nas mãos uma luva amarela, porque o amarelo significa alegria, Então ele veste uma luva amarela e vem ofertar como se fosse bens, prazeres, mas tudo isso é sedução para ele tentar nos ganhar. Ele fez isso com Eva, Gênesis capítulo 3, versículo 1, 7, acabei de falar. Fez isso com Jesus, é a leitura que nós estamos fazendo, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. E fez isso com todos os santos e santas de Deus ao longo do tempo da história de nossa igreja. São Bento, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, São Cura d'Ars, São João Bosco, São Padre Pio, e todos eles foram tentados, e o demônio sempre age assim, hábil na sua defensiva, e ele quer sempre servir-se de tudo para nos arruinar. Ou seja, ele fica na espreita, ele fica seduzindo, ele fica olhando, se ele não pode avançar, ele espera. Padre Léo, o saudoso Padre Léo sempre dizia, ele é paciencioso, ele fica te esperando, aguardando. No primeiro bote, como esse leão que ruge, que Pedro traz nas suas cartas, ele ataca, ele vai em cima, Ele trabalhou isso com Davi. Quem não conhece a história de Davi, gente? Desejou a mulher de Urias, Quem não lembra dessa história? E Davi caiu. A gula de Esaú. O apego às riquezas de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, é muito forte essa passagem, inclusive, Ananias e Safiras, que eles desviam as ofertas da igreja, desviam as ofertas do templo, e chega diante de Pedro, entrega as ofertas pela metade. Pedro, ele é avisado pela graça da iluminação do Espírito Santo de que Ananias e Safira estão querendo passar o templo para trás, passar Pedro para trás. Pedro ainda lhe dá uma chance de arrepender, eles escondem e negam, negam que tinham desviado aquele dinheiro. Dali a pouco eles caem duro, morto diante de Pedro. Então ele tenta propor essas coisas para nós. Ele tenta propor essas coisas para todos os filhos e filhas de Deus. Tem uma história interessante de Cura d'Ars, São Cura d'Ars, que vai dizer assim, que esse santo, ele pregava de maneira simples, fecunda, cheia de graça. Gente, ele era um grande pregador, mas ele era muito simples. A sua pregação era aquela linguagem do povo mesmo, que chegava no coração e curava as almas, Então, cheio de premuras, o diabo foi e exortou, tentou São Cura d'Ars
a pregar de modo difícil, né? Usando os termos teológicos, usando os termos difíceis, para que ele se tornasse um grande pregador. Olha a tentação, gente. Ele tenta até a gente naquilo que nós estamos fazendo para Deus. São Curadars, homem simples, pregava simples e chegava no coração. E o demônio um dia chegou, né, e propôs a ele: pregue bonito, pregue difícil, pregue com palavras, né, teológicas, pregue assim para que você se torne um grande pregador. E aí o santo, ele percebeu que aquilo não vinha de Deus, porque as suas pregações já chegavam ao coração. E ele teve o discernimento que aquilo era proposta satânica, era proposta do demônio para trabalhar com o ego de São Curadars, né? Então, gente, nós precisamos tomar cuidado. O santo adviu o engano, recusou-se e continuou com seus sermões simples, mas eficazes. Então, pagou com muitos despeitos furiosos que o demônio lhe fez dia e noite. E tem mais essa ainda, né? Esses grandes santos, depois, eles são judiados pelo demônio, né? Padre Pio, ele levava surras, né? Mas é um nível de santidade, né, gente? Excelente, maravilhoso, sempre em Deus. Amados, amadas, é isso. Não caiamos na tentação, mas estejamos com Maria, Nossa Senhora, e façamos como Jesus, vigiemos, oremos dia e noite, para que nós não caiamos nas insídias do diabo, do inimigo. Jesus nos ensinou pela oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Esta é a oração que Jesus nos ensinou por intermédio do Pai Nosso. Então, as orações que nós temos aí, que nos ajuda, primeiro, vigiar é uma forma de oração. Por quê? Porque quando nós vigiamos, nós guardamos a nossa vida do demônio, das ciladas. E em segundo, rezar. Jesus nos ensinou: vigiai e orai. Então rezemos, vigiemos e rezemos. Essas são as duas maiores forças contra o demônio. E é lógico, a oração acompanhada das Ave-Marias, acompanhada de Nossa Senhora. Então, juntos com Maria, nós venceremos as ciladas do demônio. Para terminar, quero falar um pouquinho de São Maximiliano. Ele escreveu que a serpente levanta a cabeça em todo o mundo, mas a Imaculada lhe pisa em vitórias grandiosas. O inimigo se levantou contra você? Não se preocupe, Nossa Senhora esmaga-lhe a cabeça. São Maximiliano assim dizia: a serpente levanta a cabeça em todo o mundo, mas Nossa Senhora lhe esmaga a cabeça. Então aqui não, o inimigo não tem poder, porque Maria vem interceder. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.